Jesus ele nunca disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele disse, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ele está tirando de cena qualquer outra possibilidade, de qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa. Até mesmo você com suas obras, eu com minhas obras. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele e o Pai são um. Nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo 51. Salmo 51. Louvado seja o Senhor. Salmo 51, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Deixa eu ler a mesma tradução aqui no telão, né? Para facilitar, para a gente ganhar um pouco mais de dinâmica na leitura. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Amém. Senhor, foi lida a tua palavra e eu peço, clareia a nossa mente, o nosso coração, entregue respostas aqui nessa noite, Senhor, dê direcionamento para cada coração que aqui está. Que no nome de Jesus Cristo o teu nome seja glorificado. Envia a tua palavra, ó Deus, e nós seremos sarados em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, quando nós olhamos para a cruz, como nós vemos ali na parede, nós nos lembramos, né, de Jesus, nós lembramos do presente que nós ganhamos, que nós recebemos da parte de Deus, nós nos lembramos do amor de Deus por nós, mas a cruz não é somente isso. A cruz nos lembra o quanto o pecado é brutal, o quanto o pecado é terrível. A cruz, apesar de nós olharmos e vermos o amor de Deus, também é um lembrete de que nós estávamos separados eternamente do Deus vivo, desse Deus que é amor. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos do sacrifício de Jesus, nós precisamos reconhecer, refletir da importância que tem o sacrifício do Senhor, da importância que teve esse derramado sangue do Cordeiro de Deus e da real necessidade disso tudo acontecer. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos enxergar perdão, mas nós não podemos olhar para a cruz e enxergar perdão sem ter a percepção de que esse perdão ele foi comprado, e ele foi comprado com preço de sangue. Então, nessa noite, no culto da família, nós queremos falar de um princípio que não pode ser esquecido por nós, pela igreja, pelas pessoas, por nenhum ser humano. É um princípio bíblico libertador e se chama perdão. Quando nós falamos sobre um princípio, irmãos, princípio é algo que deve ser utilizado, que deve ser vivido na nossa vida de forma em essência da nossa vida. Ou seja, não é somente na família, não é somente dentro do casamento, dentro de um relacionamento, não é somente dentro de uma empresa que eu devo usar o princípio do perdão, eu devo usar em todas as áreas da minha vida.
Porque se nós absorvermos o princípio do perdão, a seriedade que é, de como ele é desafiador, sim, muito desafiador, mas como ele é necessário para que você viva em paz nessa terra, em paz com seus irmãos, em paz com a sua família, em paz no seu local de trabalho, em paz no ministério, mas principalmente em paz com Deus. O maior alvo da vida de uma pessoa deveria ser estar em paz com Deus. E nós só temos paz com Deus através de uma pessoa, através da pessoa de Jesus Cristo. Mas tudo isso só foi possibilitado porque um dia houve a cruz de Cristo. A cruz. Nunca se esqueça disso. A cruz fala de um restabelecimento de um relacionamento eterno com Deus. Essa haste vertical fala de uma ligação entre o homem e Deus. Uma ligação que havia sido quebrada e agora foi restabelecida, e de cima para baixo. Da mesma direção em que o véu se rasgou no templo, foi rasgado de cima para baixo, porque Deus estava dizendo: sou eu que estou indo até vocês para resgatar, sou eu que tomei a atitude, somente eu poderia restabelecer esse relacionamento. Você entende isso? Dá glórias a Deus. E que você glorifique a Deus de coração. Porque se Deus não tivesse tomado a iniciativa, irmãos, todos nós estaríamos perdidos, eternamente perdidos. Mas agora, a cruz também nos fala, através dessa haste horizontal, sobre um desafio que é feito para nós. Se nós recebemos o perdão de Deus, agora nós temos um desafio da parte de Deus, que nós também devemos perdoar a quem nos ofendeu, que nós devemos perdoar a quem nos feriu, a quem nos machucou, a quem nos traiu, a quem, sabe, nos magoou, qualquer situação. Eu não sei o que é que Deus trouxe à sua memória, mas Deus te chamou para uma conversa hoje, uma conversa sincera. Eu quero te dizer que Deus ama conversas sinceras. Ele nos chama para conversas sinceras, não somente quando a gente está bem e a gente vai poder falar coisas boas, né? Porque como é difícil, né? Muitas vezes você ir para uma conversa com alguém e a pessoa só desatar um monte de coisa em cima de você e tal, e começa e se lamenta e tal, e você fica ali firmado, tentando ajudar, e a pessoa, por mais que você fale, não é assim não, sabe? Mas Deus, ele ama conversas sinceras. Deus é especialista em curar corações, amém? Deus é especialista em curar corações. Nunca se esqueça que o mesmo Deus que chamou Pedro, que um dia estava curando, que estava pescando, lhe deu autoridade, o treinou por 3 anos, viu aquele homem desenvolver, crescer, mas um dia Pedro pisou na bola. Pedro vacilou com o Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus não abandonou Pedro. O que aconteceu? Jesus foi até a cruz. Jesus, 3 dias depois, ele ressuscitou. E depois disso, a Bíblia diz que Jesus passou 40 dias aqui e apareceu a diversas pessoas. Centenas de testemunhas viram Jesus. Mas um dia Jesus chamou Pedro para uma conversa sincera. E aquela frase linda, né? Talvez se você não lembra de todo o contexto, mas você vai lembrar do que o Senhor falou para Pedro. Falou bem assim: Simão, filho de João. Pedro também, né? Tinha esse nome, Simão. Tu me amas? Então apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho. Então o Senhor, diante de uma fogueira, ele chama Pedro para uma conversa. E aquela conversa foi justamente para restabelecer o relacionamento de Pedro com o próprio Senhor. Porque Pedro estava agora trazendo sobre si o pecado da culpa. A dor de ter traído o Senhor. A dor de ter negado o seu Salvador. Será que em algum momento, alguém que está aqui sentiu essa dor? Será que em algum momento você começou a se punir, começou a desanimar, porque você sabe que fez alguma coisa que entristeceu o teu Senhor? Não deixa isso ser um peso sobre você. Jesus não se enganou. Não pense que Jesus escolheu Pedro e falou bem assim: olha, 3 anos depois, vê Pedro fazer isso e fala: puxa, onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu escolhi esse camarada? Jesus sabia que ia acontecer. Jesus avisou a Pedro. Você lembra disso? Do episódio, da última noite de Jesus?
que Pedro bateu no peito e falou bem assim: ainda que todos aqui te deixem, eu jamais te deixarei. E o Senhor disse, né, que antes que o galo cantasse, por 3 vezes, Pedro iria negá-lo. Então Jesus não foi pego desapercebido, não foi pego de surpresa, não se equivocou. O Senhor sabe quem você é. O Senhor conhece a sua estrutura. O Senhor, Ele sonda os corações. São inúmeros textos bíblicos que nos mostram que nós somos conhecidos na nossa essência por Deus. E o que isso tem a ver com o Salmo 51? Irmãos, o Salmo 51 é na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? É um texto, um dos textos pelo menos, está entre os mais que trazem um coração verdadeiramente arrependido. É uma leitura de cabeceira para a gente ver muitas coisas aqui no Salmo 51. A dor que o pecado pode causar, mas também como Deus tem o poder de transformar a nossa vida e de nos restabelecer e de nos colocar uma visão espiritual para que a gente possa perceber realmente aquilo que tem valor na vida de um servo de Deus. Quem escreveu o Salmo 51 foi um homem chamado, um homem segundo o coração de Deus, foi Davi. Davi escreveu o Salmo 51 não quando ele estava no pasto. Ele não escreveu o Salmo 51 quando ele ainda era um pequeno pastor, não. Ele não escreveu o Salmo 51 quando ele estava sendo perseguido por Saul. Quando ele estava, sabe, sem ter lugar para dormir, sem ter lugar para comer, dependendo de favores, vivendo amedrontado. Ele não escreveu o Salmo 51. Você vê que ele se lamenta, você vê que ele pede para Deus limpá-lo, que está se sentindo sujo, você vê que ele pede: Senhor, restaure em mim a alegria da salvação. O coração dele estava entristecido, o coração dele estava desanimado, ele estava chateado com ele mesmo, com toda a situação, uma situação terrível que ele tinha feito. E tudo isso ele fez quando ele estava na posição mais alta que ele poderia chegar. Ele era rei da sua nação. Até hoje, Davi é o rei mais amado de Israel. Ele é o mais famoso. A maioria, não todo o livro de Salmo foi escrito por ele, não foi todos, né? Mas a maioria dos salmos foi escrito por Davi. Isso é maravilhoso. Então, por que é que Davi escreveu o Salmo 51? Como rei, ele tinha algumas prerrogativas, ele tinha algumas responsabilidades. E uma delas, em muitas situações, ele precisava julgar. Ele julgava o povo. E as pessoas iam até diante do rei, pediam uma audiência com o rei e falavam: rei, olha, aconteceu tal coisa aqui, o meu vizinho está fazendo tal coisa, invadiu a minha terra, ou então alguém foi lá e que disse que vai sequestrar a minha filha e que vai matar a minha família, sei lá, pode ser qualquer causa. Levava-se para o rei julgar. E então, Davi, ele vai julgando um, ele julga 2, julga 3, julga 4, e vai julgando. E naquele dia especial, em um dia especial, aparece diante de Davi um profeta chamado Natã. E Natã, ele é enviado pelo próprio Deus para ir diante de Davi. E Natã, ele traz também uma causa para ser julgada. Imagine agora, o rei está no trono, ele está julgando várias causas, e agora chega um homem de Deus, o profeta de Deus, e fala: rei, eu tenho uma causa para o senhor julgar. E aí ele vai e conta uma história. E ele diz bem assim: olha, um homem, ele tinha um rebanho muito grande. E aí o que acontece com esse homem? Esse homem, ele recebe pessoas na casa dele, e ele precisa alimentar essas pessoas, festejar. Aí o que faz? Ao invés de ele ir lá no rebanho dele, que tinha muitos animais, ele vai no rebanho do seu vizinho, de uma pessoa que só tinha um animalzinho. E aí sacrifica aquele animalzinho, né? Então deixa aquele homem lá que só tinha um, sem nenhum. O que Davi fez? Se indignou. Tem que arrebentar com esse cara. Ficou indignado. E qual foi a resposta de Natã para ele? Rei, tu és o homem. Agora imagine, irmão, diante da corte, diante de todo mundo. Ele leva uma causa para o rei julgar, e a causa falava do próprio rei. Por que ele fez isso? Porque um dia
quando o exército estava em guerra, Davi estava passeando pelo palácio, estava distraído. E ele passeado, ele vê, andando no seu palácio, ele olha para uma casa ao lado, para um lugar especial, para a residência de outra pessoa, e vê uma mulher tomando banho, uma mulher chamada Batseba. E ele deseja aquela mulher, ele manda buscar, e ele peca com aquela mulher. Aquela mulher era a esposa de um dos grandes líderes de guerra do próprio rei. Alguém que estava lutando, estava lá na guerra, lutando pelo reinado, lutando pelo rei, estava lá. E Davi comete essa atrocidade. Acontece que ele caiu, ele pecou, só que as consequências depois apareceram. A mulher engravidou. E então, quando o marido dela, ele bola um plano. Ele fala, bom, então o negócio é o seguinte, eu vacilei, então agora eu vou mandar chamar o seu marido. Quando ele voltar, aí você vai e se deita com ele. Daqui a um tempo ele vai achar que o filho é dele. E então o marido ele volta, e aí o rei fala para ele ir para casa, enfim, né, resumindo, falando de uma forma bem simples. Só que ele fala assim, como eu poderia ir para minha casa, jantar, dormir com a minha mulher, né, se os meus soldados estão lá na fileira de batalha, se a guerra está acontecendo, e ele se recusou. Então o plano deu errado. Olha só, o coração, a natureza humana com a sua perversidade, de uma forma intensa. Então, por medo disso vir à tona, e agora? A barriga de Samuel vai começar a crescer, e agora? Como é que pode? O que vai acontecer? Então, ele vai e escreve uma carta. Ele escreve uma carta e dá nas mãos do homem chamado Urias, que é o marido dessa mulher, e manda levar para o comandante. E nessa carta estava dizendo que aquele homem que estava levando essa carta deveria ser colocado na parte mais perigosa da guerra, no lugar mais provável de que ele viesse a morrer. Então ele tramou o quê? Um assassinato. Já está vendo? Sabe qual é a riqueza disso? Apesar de vocês ficarem com essas caras meio de estranhando, de assustado, é que a Bíblia não esconde pecado de ninguém. A Bíblia revela a natureza do coração humano, como o coração de um ser humano, ele pode ser cruel, ele pode tomar decisões precipitadas. É por isso que eu comecei a falar da cruz. A cruz mostra que o pecado ele é terrível e não havia outra forma de tratar com o pecado. O pecado ele é brutal, o pecado ele vai criando emaranhados na vida de uma pessoa e vai levando, irmão, era só um passeio, era só não ir para a guerra. Não, hoje eu não vou para a guerra. Não, deixa eu passear. O pessoal está lá batalhando, ele podia estar orando, ele podia estar vendo alguma estratégia de guerra. Não, ele foi se distrair. Ah, não, é só uma olhadinha. Deu uma olhadinha aqui, deu uma olhadinha ali, aí deixou a cobiça nascer. Não, manda buscar. E aí foi crescendo, os emaranhados, e é assim que Satanás faz. As bandejas vão sendo oferecidas, e quem não vigiar, vai cair. E Davi caiu, irmãos. Davi caiu. E então, Urias, ele vai levando, irmãos, de volta ao campo de guerra, a própria sentença de morte dele. Que coisa terrível. Amados, e aí aconteceu o quê? Ele morre. E agora que a mulher era viúva, o rei podia ter concubinas, agora o rei, ela é viúva, então agora ela vai ser minha concubina. Então beleza, a barriguinha vai crescer, agora ela é minha esposa, porque a lei permite, e ninguém vai saber. Ninguém viu nada, ninguém está sabendo de nada, não tem uma postagem no Instagram, não tem uma denúncia no Ministério Público, não tem nada. Tá tudo legal, Batseba. Ninguém precisa saber. Ninguém viu, pensava Davi. Só que o céu sempre está vendo, irmãos. O céu sempre está vendo. Acima do trono de qualquer rei dessa terra, existe um trono que está firmado. E ele está firmado de eternidade em eternidade. É um trono inabalável. Economia da terra pode se abalar, guerras podem acontecer, instabilidade pode acontecer na terra. Mas no céu, o trono dos céus, ele está estabelecido eternamente. Amém? Você crê nisso? Deus está firmado, irmão. O trono de Deus está firmado. Deus reina soberano, acima de todos os reis da terra. E então,
Deus olha para a terra e vê aquele homem, depois disso tudo, o tempo passou, a barriga cresceu, o filho nasceu. E aí? Agora Deus envia o profeta lá. E o rei estava fazendo o quê? Estava julgando as pessoas. Irmãos, você está percebendo? Olha o que Deus faz. Olha a estratégia que Deus usa para trazer o homem à consciência. Então o rei está, depois de ter feito essas atrocidades, agora ele está julgando as pessoas, ele está julgando o erro das pessoas, ele está avaliando o erro das outras pessoas, enquanto ele mesmo estava no erro, e achando que ninguém estava vendo, que ninguém veria, que ninguém saberia, mas se esqueceu que existe o Deus que tudo sabe, tudo vê. E ele tudo pode, ele tem seus mensageiros. Então ele viu o profeta Natan e conta a história. Alguém tinha um rebanho e quis fazer uma festa e agora pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma. Você entendeu agora a metáfora? E quando ele ouve isso, ele se indigna. Não, tem que acabar com esse homem. E aí o dedão profético, esse homem é o Senhor. Esse homem és tu. E aí ele libera, irmãos, uma palavra poderosa, uma palavra que dá calafrio. Porque, irmãos, Deus é o Deus que perdoa, sim, mas Deus ele é justo. E ele diz bem assim, vou resumir o que o Senhor diz para Davi. Ele fala bem assim, olha, um dia você estava no pasto, eu tirei você de lá. Eu coloquei você para reinar, coloquei você no trono. Eu permiti que você tivesse muitas concubinas, muitas mulheres. O rei, naquela época, podia, tá, irmão? Naquela época, podia. E se você precisasse de mais, era só pedir que eu te daria mais. Mas agora, aquilo que você fez em oculto para os homens, né? Aquilo que você fez em oculto, eu farei diante de todo Israel, debaixo do sol. A espada jamais se apartará da tua casa. A justiça, a consequência ficou. A maldição familiar que Davi recebeu, irmãos, é terrível. Terrível. Nós não vamos nos aprofundar nisso, não, mas é terrível. Mas o Senhor disse: aquilo que você fez escondido, agora será feito debaixo do sol, ou seja, à luz do dia, todo mundo vai ver. E uma das coisas que aconteceu foi que um filho de Davi, Absalão, quis tomar o trono dele e ainda adulterou, traiu o pai, se deitou, ele violentou as concubinas ali, as mulheres do pai. Então, expondo, levando vergonha para Davi. Terrível, irmão, terrível a herança familiar, né, que Davi acabou recebendo. Mas, e aí vem a sentença sobre o filho, que fala bem assim, e por causa disso, essa criança, ela vai morrer. Irmãos, Davi, quando Davi ouve essas palavras, como Davi, ele cai em si, quando ele ouve isso, que Deus manda uma mensagem lá no trono dele, mostrando que é alguém que reina sobre ele, alguém que não, a sentença não foi morte para Davi. Deus tinha propósito ainda na vida de Davi, mas apesar de amar a Davi, Deus não livrou Davi das consequências, dos problemas que ele mesmo arrumou. Imagine, alguém que era esquecido pela própria família lá no pasto, Deus manda um profeta ir lá para pegar ele que era esquecido e colocar em evidência. Agora ele está em evidência e Deus manda agora um profeta lá. Primeiro manda um profeta Samuel para exaltá-lo. E agora manda o profeta Natan para abatê-lo. Dependendo da nossa conduta, irmãos, Deus vai ter que tratar a gente de alguma forma. Deus tem um tratamento personalizado, sabe por quê? Porque cada um de nós tem uma deficiência, tem uma falha, tem uma limitação, e Deus, ele é especialista em sondar corações e ver aquilo que a gente precisa para que a gente seja curado, para que a gente seja liberto. O tratamento que Deus tem com você não é o mesmo que tem comigo, e vice-versa. Porque Deus conhece a nossa estrutura, de todo mundo. Não é um tratamento coletivo. Vou tratar o povo brasileiro da mesma forma, não, porque dentro da nossa nação existem pessoas que têm temor, existem pessoas que não têm temor nenhum, existem pessoas que são blasfemas, existem pessoas que são quebrantadas, que são mais fáceis de se converter, de se arrepender, de reconhecer os erros, e tem outras que não vão nunca reconhecer. Então,
Deus precisa usar o armamento de acordo com a guerra que ele vai enfrentar. Eu quero te dizer o seguinte, Deus sempre vence as guerras, amém? Deus sempre vence as guerras. Nunca se esqueça disso. E então, quando Davi ouve isso, irmãos, uma coisa linda acontece. Davi, ele se humilha. Ele tira a coroa, ele joga cinza sobre si, ele se humilha, ele diz, pequei contra o Deus, eu pequei. Daí vem a inspiração do Salmo 51. O Salmo 51, ele acalenta muita gente. Ele mostra que a gente é ser humano, a gente é pó e cinza, mas que a gente pode recorrer ao Deus que é misericordioso. Então, agora que você conhece a história, nós queremos falar sobre algumas coisas do Salmo 51. Você entendeu agora por que ele falou lá no versículo 10, do 10 ao 12. Olha só o que ele diz, irmãos. Salmo 51, versículo 10 ao 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha o que ele está pedindo para Deus. Continuando, 11 e o 12. Não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Você percebe, irmãos, uma coisa linda? Quando Davi peca, quando Davi erra, Davi estava no trono, a autoridade máxima, o homem mais poderoso da sua nação. Você não vê no Salmo 51, em momento nenhum, Davi falando bem assim, Senhor, por favor, não tire de mim a coroa. Senhor, não tire de mim o trono. Não tire de mim, Senhor, a autoridade de decisão sobre o meu povo, não. Olha o que ele pede. Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, não retire de mim o teu espírito. Senhor, não me repulse da tua presença. Olha que coisa linda. Então ele, irmãos, ele está dizendo para Deus, Deus, o Senhor pode tirar o que o Senhor quiser dessa terra. Quer levar a coroa? Pode levar. Quer levar o trono? Pode levar. Senhor, mas devolve a intimidade que eu tinha contigo. Eu quero intimidade com o Senhor. Tu és a minha maior riqueza. Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos o coração de um homem que se arrependeu. Um homem que se quebrantou diante de Deus, um homem que reconheceu os seus erros, irmãos. Davi, ele jejuou, ele pediu a Deus para que o filho dele não morresse, mas a criança morreu. O que Davi faz? Davi se levanta, Davi, se banha, e Davi vai comer, vai se alimentar. Ele continua buscando a presença de Deus, ele não se revoltou, ele continuou ali, reinando, ele continuou tentando fazer de uma forma diferente, tentou ser um rei melhor, uma pessoa melhor. Por quê, irmãos? Porque ele reconheceu. Não veio uma revolta, já que o senhor não quer nada comigo, então agora eu vou botar para quebrar. Nada disso não. Mas Davi, ele mostra um arrependimento genuíno. E o Salmo 51, quando ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele não fala, Senhor, restitui a autoridade que eu tinha como rei. Senhor, não tire somente a consequência. Eu quero uma transformação. Porque o pecado, irmãos, ele somente não traz consequências para a gente. Uma pessoa peca, consequências vão acontecer. Uma pessoa que cometeu um crime, ela é presa, alguém vai lá evangelizá-la, ela ouve a palavra, ela se converte, ela está salva. Se ela se arrepende dos seus pecados, se ela entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela está salva, está perdoada por Deus. Mas as consequências ela vai precisar encarar. Se ela foi condenada a determinada quantidade de tempo, ela vai ter que cumprir aquilo ali. A não ser que Deus tenha algum propósito e opere um milagre e dentro da lei do país que ela estiver, Deus queira tirar. Já aconteceu? Já aconteceu. Mas às vezes existem conversões que acontecem, como eu já vi de uma situação de um senhor que se converteu dentro de uma cadeia. E aí, o que acontece? Deus usou, e ali mesmo ele foi buscando, ele estava condenado a muitos anos de prisão, e aí ele começa a fazer um curso teológico, ele recebe a visita de missionários, vai participando de cultos, vai fazendo curso teológico, ele é consagrado pastor lá dentro da cadeia, e ele estabelece a primeira igreja evangélica dentro de uma prisão. Foi uma revolução na vida dos detentos, irmãos. Então, isso pode acontecer.
um propósito maior, alguma coisa. Então, a pessoa lá dentro vai acabar fazendo, né, a obra que tiver que fazer, o chamado que tiver da parte de Deus. Se Deus tem obra para ele lá dentro. Né, e a gente tem que sempre estar erguendo os olhos para entender que os campos estão brancos para colheita. Todo lugar, em todo lugar você pode encontrar um coração que esteja disposto a se arrepender. Alguém que entenda que o maior valor que ele possa ter nessa terra não é as coisas que ele venha conquistar, que o dinheiro possa comprar como rei. Né? Ele vai aprender como Davi, que a maior riqueza é aquilo que estava gerando lá dentro, que ele estava sentindo falta. Ele estava sentindo falta de alegria. Ele, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. Então, amados, ele não queria somente continuar com a coroa na cabeça, o cetro na mão, sentado no trono, tomando decisões e reinando. Aparentemente, parecia que tudo tinha voltado ao normal, ele continuava rei, Deus não tirou o trono dele. Mas a alegria que havia dentro dele, ele havia perdido. E agora ele vem pedir, Senhor, restitui a alegria da tua salvação. Será que nessa noite há alguém que está ouvindo e que de repente você está com a coroa na cabeça, o cetro na mão, sentado no trono, ou seja, você está fazendo aquilo que você sempre fez. De repente você está envolvido com alguma coisa na igreja, lá no seu trabalho as pessoas olham para você, não, isso aí é um servo de Deus, é uma serva de Deus, mas por dentro está faltando alegria. Peça a Deus nessa noite, Senhor, restabelece, restitui em mim a alegria da tua salvação. Eu não quero somente fazer coisas para o Senhor, eu não quero somente cumprir compromissos para com o Senhor, eu quero ter alegria em fazer isso, eu quero ter prazer em estar na tua presença, quando eu cantar, quando eu administrar, quando eu pregar, quando eu ensinar, quando eu visitar alguém, quando eu orar, quando eu liderar qualquer coisa que eu vier fazer, quando eu vier ao culto, não importa, eu quero ter alegria de estar na presença do Senhor. Então, amados, aprendamos com o Salmo 51, um coração de alguém que falhou. Agora, ele se volta para Deus e a gente pode aprender tantas coisas quando a gente se coloca na condição de alguém que precisa ver o seu relacionamento com o Senhor crescer ou ser restabelecido, dependendo da situação que alguém aqui esteja se encontrando. Então, amados, a gente nunca pode esquecer que o pecado, ele pode marcar uma história, mas ele não determina o seu destino. O pecado pode até trazer uma marca para a sua história. Você vacilou em alguma situação, você fraquejou em alguma situação, de repente um conselho, uma amizade, de repente uma dor que você sentiu, uma decepção, te desestabilizou e você acabou tomando uma atitude precipitada. Isso pode gerar uma marca em você, mas não determina o seu destino. O seu destino ele vai ser determinado por aquilo que você decidir fazer depois dessa marca. Porque se você reconhece que Deus não tem nada a ver com aquilo que te fizeram, que a sua maior riqueza é o seu relacionamento com Deus, e que você entender que aqui nessa terra, na haste horizontal ali, que é do nosso relacionamento, como nós todos somos falhos, nós podemos em alguma situação entristecer o outro, machucar o outro, por causa da nossa fraqueza, da nossa humanidade. Mas se você entender que Deus ele permanece santo, inabalável, justo, sendo amor, sendo teu Pai, sendo teu Senhor, então, querido, isso não determinou o seu destino. O seu destino não é determinado por algo, por um tropeço nessa terra. O arrependimento verdadeiro atrai a graça que perdoa, restaura e devolve a possibilidade de recomeçar. Recomeçar. Deus, ele é o Deus da nova chance, amém? Levanta a tua mão ao céu e diga isso. Eu sei que Deus é o Deus da nova chance. Nunca se esqueça isso. Deus é o Deus da nova chance. Enquanto há vida, há esperança. Mas olha só, Deus ele confronta o pecado, mas ele não abandona o pecador. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, é justamente quando Natan fala, tu és o homem. É esse, o homem é o Senhor. Você está julgando aí, ficou indignado, mas és tu. Né? Mas a palavra do Senhor, ele fala também em Hebreus capítulo 12, versículo 6, que o Senhor corrige a quem ele ama.
A correção de Deus não é porque Deus passou a odiar. Não pense que por causa de uma falha sua ou falha de alguém cometeu uma falha nessa terra, alguém tropeçou, alguém pecou e agora Deus amava e Deus mudou o sentimento dele. Agora eu te odeio. Não. Deus odeia o pecado. O julgamento de Deus é contra o pecado. O pecado. Então é por isso que nós precisamos sair desse lugar de sentença, de uma vida de pecado, e estar numa vida entregue aos pés do Senhor. Porque nós, irmãos, se dependesse de nós, da nossa força, do nosso intelecto, dos nossos talentos, da nossa vontade, nós iríamos para a perdição eterna. A cruz é justamente um lembrete de que nós não podemos salvar a nós mesmos. Nenhum de nós, nem pastores, nem bispos, nem evangelistas, nem apóstolos, nem membros, nem visitantes, nenhum ser humano nessa terra tem o poder de salvar a você mesmo. A cruz é para te lembrar isso, que o pecado ele causou uma dor eterna. E agora, para você ser livre dessa dor, você precisa aceitar essa substituição que Deus propõe para você. Porque se o salário do pecado, o pagamento do pecado é a morte. Então Jesus vem para pagar esse salário. Só que é o salário do pecado. Pecou, morre. Só que Jesus pagou sem ter pecado. Então agora, por fé, uma substituição está sendo proposta. O pecado que foi pago, que você deveria pagar, aquele que é santo, sem pecado, ele pagou por você e por mim. E agora nós que somos pecadores, merecedores de pagar com a morte, agora nós recebemos por fé essa graça. É graça, é algo que nós não merecemos e nunca vamos merecer. Então, eu que sou pecador e merecia morrer, eu recebo de presente do Senhor a vida eterna. A vida eterna que pertence a Ele, Ele está dando para mim que merecia morrer. E o pecado, que é o pagamento pela morte, Ele que não merecia, porque nunca pecou, Ele veio pagar. Então, amados, todos nós precisamos entender isso em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Você não pode salvar a você mesmo. O Senhor está chamando você para que você aceite esse presente chamado salvação. Você nunca vai merecer. Ah, pastor, deixa eu melhorar. Eu ainda sou muito falho. Todos nós somos falhos. Não tente melhorar. Não é por obras. É por fé. É por fé. Creia. Creia na palavra de Deus. Mas por que Deus corrige? Deus corrige porque Ele passou a odiar a pessoa? Não. Hebreus 12:6 diz, porque o Senhor corrige a quem Ele ama. Então Ele te ama. Ele ama você. Quando Deus envia Natã para confrontar Davi, não foi para humilhar Davi, não foi para levá-lo, mas foi para levá-lo à verdade. O mesmo Deus que consola também corrige para curar. Então a palavra de Deus é o Deus que consola, o Deus que perdoa. Você está desesperado, Senhor, eu estou me sentindo sujo, que nem Davi, me sentindo imundo. Deus não abandona ele, mas ele vem trazer o consolo, mas ele também vem para corrigir, para que haja uma cura. Preste atenção nisso. Deus não revela a nossa ferida para nos envergonhar, mas para impedir que ela destrua a nossa vida. Porque se Davi não caísse em si, isso tudo que está escrito no Salmo 51, que expressa o coração dele, não aconteceria. Ele precisou ser confrontado por Deus para que ele não se perdesse em meio à mentira, em meio, por causa, sabe lá por que motivo, por orgulho, por vaidade, por medo de ser descoberto, por medo de causar escândalo, não importa. Mas Davi se perderia se Deus não usasse daquela estratégia de confrontá-lo para levar a uma consciência de como foi terrível aquilo que ele cometeu, irmãos. O pecado é terrível. Então Deus precisou agir dessa forma para não perder. Deus precisou agir através da cruz para não nos perder. Então entenda isso. Uma outra coisa, irmãos,
O verdadeiro arrependimento não foge da verdade. O Salmo 51, versículo 3 e 4. Davi, ele reconhece, ele fala assim, olha, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Vou falar somente essa parte, porque é o central, né? Nós já lemos todo o resto. Então ele está dizendo, olha, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele não fugiu da verdade. Ele se arrependeu, ele está pedindo perdão, mas ele, Senhor, eu reconheço. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu falhei. Eu reconheço que eu fui perverso. Então, nunca esqueça isso. Deus, ele ama conversas sinceras. Uma conversa só é sincera se as duas partes são sinceras. Deus sempre é. E você? Você está disposto a ser? Mostrar para Deus a sua dor, suas fraquezas, suas limitações, suas vaidades, seus orgulhos, suas palavras impensadas. Então nós precisamos entender que é de suma importância, irmãos, e nunca esqueça isso que eu vou falar agora, nunca esqueça. Muitas vezes nós colocamos níveis de pecados, mas Deus não trata o ser humano com pecadinho, pecado e pecadão. Se a gente for comparar pecados, eu sei que aquele ali matou, eu sei que aquele ali mentiu, eu sei que aquele ali fez tal coisa, a gente vai ter uma percepção. Mas a cruz fala justamente sobre o sacrifício do Senhor, está falando sobre a questão que Deus não nos chama para comparar o pecado de um com o outro. Não é isso. Porque se acontecer isso, muitos aqui, muitos no mundo, vão se sentir até assim, não, eu sou menos pecador que ele, eu sou menos pecador que ela, então eu estou bem na fita, não está. Porque a cruz é justamente para nos ensinar que quando eu olhar para o meu pecado, ainda que aos meus olhos ele não seja tão grave, eu não devo comparar com o seu pecado ou você com o meu. Eu devo comparar com a santidade de Deus. Aí a coisa ganha um outro nível. Aí pode ser qualquer coisa, qualquer um pensamento, uma palavra, uma mentira, sabe? A omissão, qualquer coisa. A gente não foi chamado para comparar uns com os outros. E isso faz com que a gente viva de uma forma abençoada, de acordo com a haste horizontal. A vertical, o nosso relacionamento com Deus, a santidade dele. Eu entendo que a cruz está falando que quem está me chamando para um relacionamento é o Deus que é santo e não poderia eu jamais entrar na presença dele se eu não for purificado. E a única forma de eu receber essa purificação é através do derramamento do sangue puro do Filho dele. Eu tenho que aceitar isso. Eu tenho que me converter a ele. É somente o Salvador. Só existe um Salvador. Jesus ele nunca disse, eu sou um caminho, uma verdade e uma vida. Ele disse, eu sou o caminho. E a verdade e a vida. Ele está tirando de cena qualquer outra possibilidade, de qualquer outro lugar, qualquer outra pessoa. Até mesmo você com suas obras, eu com minhas obras. Ele está dizendo, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque ele e o Pai são, em essência, pessoas diferentes, mas Deus. Né? A Trindade é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, santos, justos, irrepreensíveis, maravilhosos, eternos. Então, a gente precisa entender, e Jesus ele falou sobre isso, porque em Lucas capítulo 18, versículo 9 até o 14, nós não vamos ler, é uma história muito conhecida, em que o fariseu e o publicano eles vão ao templo para orar, e o fariseu, ele pensando, ele fala bem assim, Senhor, em vez de ele estar orando para Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, ele olha para o publicano e fala bem assim, Senhor, eu te agradeço porque eu não sou que nem esse homem aí, eu dou o dízimo, eu cultuo, eu guardo a lei, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E o publicano, ele nem conseguia olhar para cima. Ele batia no peito dele e ele falava assim, tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um miserável pecador. Ele olhava para dentro dele. Ele não olhava para comparar o pecado do outro. O fariseu, ele cometeu um erro. Ele estava na casa de Deus, ele estava no templo, ele estava falando com Deus, só que ele estava comparando o pecado dele com o outro. Em vez dele falar, Senhor, tem misericórdia de mim, comparar com a santidade de Deus, entender diante de quem que ele está entrando, com quem que ele está falando, ele olhava para o outro e comparava o pecado dele com o outro. Senhor, obrigado, porque eu não sou que nem esse aí. Eu não sou que nem esse aí. Então, esse é o risco, irmãos. Então, sempre que você for orar, se for pedir perdão a Deus, lembre-se da santidade do ser com quem você está falando. Então, amados, nós não devemos comparar
o pecado, os nossos pecados uns com os outros, mas com a santidade de Deus. Uma outra coisa que nós queremos falar da parte do Senhor nessa noite também é sobre a graça. A graça é maior do que a nossa indignidade. Indignidade. Romanos capítulo 5, versículo 20. 5, 20. Romanos 5, versículo 20. Diz assim que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez você possa olhar para a vida de uma pessoa e falar bem assim, mas eu não acredito que essa pessoa foi um criminoso. Essa pessoa aí foi uma pessoa muito perversa, ela fez uma coisa terrível, cruel. Mas onde abundou o pecado, estava cheio de pecado. Agora vem Deus com a sua graça. O sangue vai lavar, vai limpar, vai renovar a mente, vai mudar a visão, vai tratar o coração, vai fazer dessa pessoa um homem de Deus, uma mulher de Deus, e vai usá-la poderosamente para que outras pessoas sejam alcançadas. Você crê que Deus faz isso? Aplauda Jesus. Você crê que Deus tem poder de fazer isso? Ele faz, irmãos. Ele faz. Ele faz. Deus é maravilhoso. A nossa incapacidade de mudar o passado não limita o poder de Deus para transformar o nosso futuro. A graça revela que o poder redentor de Deus é sempre maior do que qualquer queda que alguém possa ter nessa terra. Você conhece alguém que caiu? Você conhece alguém que já esteve longe do Senhor? Você conhece, já ouviu falar de alguém que um dia trouxe tristeza para o coração de alguém? Eu quero dizer que Deus ama a essa pessoa. Se houve conversão, se houve arrependimento, houve purificação, restauração. E essa pessoa hoje é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus, se você conhece alguém que está caído, que está desviado, que está afastado dos caminhos do Senhor, pode estar envolvido com qualquer coisa, pode ser a coisa mais nojenta, na sua opinião, a coisa mais nojenta que você puder pensar, a coisa mais difícil que você acha para que alguém vai sair. Ore pela vida dele, ore pela vida dela, coloque nas mãos do Senhor e fala, Deus, faça o que for preciso. Se for preciso pegar um Natan, como o Senhor fez com Davi, para botar o dedão na cara dele e mostrar, se for possível, se for preciso trazer consequências difíceis, mas, Senhor, que essa pessoa não se perca, que ela não passe dessa terra sem ter tomado a maior das decisões, que é entregar a sua vida ao Senhor, aceitar esse presente chamado salvação. Aleluia. Você pode glorificar a Deus, irmãos? Glorifica a Deus. Estamos falando de você e de mim. É a nossa história. Nós somos perdoados. O preço foi pago por todos nós, mas cabe nós agora a gente aceitar. Porque existem pessoas que é como alguém que foi sequestrado, foi colocado no cativeiro, a porta estava trancada, e aí agora a pessoa estava lá dentro da cela, algemada, amordaçada, capuz na cabeça. Aí alguém vai lá, tira o capuz, tira a mordaça, tira as algemas, abre a porta da prisão, ela está lá dentro. Abre a porta da prisão, deixa tudo aberto, vai embora. E falei, está na hora de sair. E a pessoa continua lá dentro. Continua lá dentro do cativeiro. Continua lá dentro. Ou seja, a porta do cativeiro já foi destruída. Agora só cabe a você aceitar sair desse cativeiro. A natureza humana, irmãos, ela vai ser julgada. O pecado, Deus vai trazer, irmãos, preste atenção nisso. As pessoas que um dia se virem lá no inferno, ela vai entender que ela não está no lugar que foi preparado para ela. Jesus falou que o inferno não foi preparado para o homem, foi preparado para o diabo e seus anjos. Então, a proposta de Deus é: vem para mim, sai dessa prisão, vem morar comigo na eternidade. Sai, esse não é o seu destino, é para o diabo. Então, todo aquele que for escravo do diabo, escravo do pecado, e você entenda, talvez você pense, mas eu sou uma pessoa boa, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada ruim com ninguém, mas há uma natureza, há um problema que foi causado lá no Éden, e ele se espalhou como uma maldição, e todos os seres humanos nascem em pecado. Aí você me diz, pastor, mas eu não estava no Éden, que culpa tenho eu? Tudo bem, mas você também não estava na cruz. E agora o Senhor te deu a possibilidade de receber a vida eterna. O problema Deus já resolveu. Para de arrumar problema para a sua vida. Sai do problema em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Então, amados, o perdão remove a culpa, mas não elimina a responsabilidade. Olha o que aconteceu. Davi, ele teve que enfrentar as consequências. Ele teve que se esforçar. Ele teve que restaurar a sua mente, restaurar a sua autoridade ali como rei. Aquilo que foi feito diante de muitas pessoas. Então imagine, né? Poxa, rei, se eu fez isso, rei, como é que pode acontecer tal coisa? Ele precisou mostrar frutos de arrependimento. E isso é possível. Eu quero te dizer que isso é possível. Uma pessoa não deve ficar sendo condenada por coisas que ela viveu no passado, que ela praticou no passado. Se agora ela mudou de rota, se agora ela entendeu, ela caiu em si, ela se arrependeu, ei, então para de ser pedra de tropeço para a vida de alguém. Abençoe essa vida, porque Deus, se Deus não rejeitou, Deus que é santo não rejeita, a gente que é pecador vai condenar? Então, amados, que nosso coração esteja sempre firmado na palavra de Deus e no Deus da palavra. Olha só, irmãos, entenda o que a palavra do Senhor diz, Isaías capítulo 43. Isaías 43, versículo 25. O Senhor diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Transgressões. Então Deus está dizendo: eu apago as suas transgressões. Ele lança no mar do esquecimento. E às vezes tem gente que quer ir lá pescar. Às vezes a própria pessoa quer continuar pescando. Culpa. Repreende isso em nome de Jesus Cristo. Se você um dia falhou, se você pisou na bola, se você tomou decisões precipitadas como Davi tomou, ei, a sua vida pode ser restabelecida. Deus já te perdoou, o sangue já te lavou. Não é, Deus não trata você por quem você é, mas por quem Jesus é, você está entendendo? Não é pelo que você fez, é por aquilo que Jesus fez. Esse é o segredo do Evangelho. Deus não trata você mais por quem você é por quem o Filho dele é. Ele olha para você agora através da cruz. O preço foi pago. Recebe essa bênção que Deus está te dando. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Amados, então Davi enfrentou as consequências, mas a graça nos livra da condenação espiritual, mas nos chama a responsabilidade de reparar e de reconstruir nossos relacionamentos. Vai ter um preço a pagar, vai se esforçar, vai ter choro, vai ter dias que você vai pensar e vai lembrar com vergonha, vai ser tratado, mas não desiste, continua com o Senhor, continua se aprofundando em Deus, continua orando: Senhor, restabelece, restitui em mim a alegria da tua salvação. O arrependimento havia acontecido, o perdão Deus tinha liberado, mas ainda haviam consequências emocionais. Davi estava com dificuldade de se perdoar. Então, amados, se alguém nessa terra cometeu uma falha, Deus perdoou, e essa pessoa não se perdoa, será? Eu não estou sabendo que você foi eleito o tribunal superior do céu. Você está acima de Deus agora? Porque Deus perdoa você e você não se perdoa? Por que isso? Então, isso é para a gente refletir com a gente mesmo e nós também não perdoarmos, não considerarmos impuro a quem Deus purificou, como Pedro, né? Como Pedro teve aquela visão de um lençol descendo e com vários tipos de animais ali, e a voz falava bem assim: mata e come. Pedro ficou indignado porque tinha um monte de animal lá que ele não podia comer porque ele era judeu. E aí vinha a voz do céu e falava: não consideres impuro aquilo que Deus purificou. Que isso seja uma lição para nós. Não consideres impuro a quem Deus purificou. O seu julgamento não pode estar acima do julgamento de Deus. A verdade não está com você, está com a palavra. E a palavra diz que onde há arrependimento, onde há perdão, onde há arrependimento, há perdão de pecados. Em nome de Jesus Cristo, a palavra pertence ao Senhor, a palavra é eterna, o Senhor é maravilhoso. A nova identidade. Não deixe o passado definir quem você é hoje. Preste atenção nisso, irmãos. Isaías 43, versículo 18 e 19. Isaías 43, 18 e 19. Deixa eu ler esse na íntegra. Diz assim o texto: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não percebem? Não percebem? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Irmãos, deserto é lugar de sequidão, é lugar de pó, de pedra, não é lugar de rio.
Deus está falando, eu vou fazer algo sobrenatural. Eu vou levar vida aonde não havia vida. Eu faço coisa nova, eu estou fazendo coisa nova, você não está percebendo? Então é importante nós percebermos, discernirmos espiritualmente, que às vezes você está olhando, parece que nada está acontecendo, e tanta coisa está acontecendo no mundo espiritual, irmão. Deus está fazendo coisa nova, mas a gente não está percebendo. Não está percebendo porque está olhando lá para o passado. Para de olhar para o passado. Olha para o futuro com o Senhor. Olha para a cruz. Olha para o sangue do Filho de Deus sendo derramado por você, o preço sendo pago. E você está lá olhando, mas eu fiz isso, eu falhei, eu pequei, eu fui um miserável. E Deus está falando, olha para o meu filho. Olha para mim. É por isso que a Bíblia diz, irmãos, olha firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, aleluia, louvado seja o Senhor. E o último tópico dessa noite, louvado seja Jesus. Quero só ler um comentário, irmãos. Existe uma grande diferença entre lembrar do passado e viver sob o domínio do passado. O passado deve ser tratado, mas não tem autoridade para ditar o seu futuro. Sua identidade não é construída sobre o seu pior erro. A sua identidade é construída sobre a sua relação com Jesus Cristo. Amém? Não é o seu pior erro, a pior coisa. Pensa na pior coisa que você já fez nessa terra. Sua identidade, isso não vai ditar a sua identidade. A sua identidade, ela é determinada pelo seu relacionamento com o Senhor. E onde nós vemos isso? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, se alguém está em Cristo, nova criatura, ou seja, é uma nova criação. Sabe? Vem todo lascado, todo sujo, todo imundo, cheio de pecado. Aí você se arrepende, o sangue vai lavando você, vai renovando sua mente, vai restabelecendo a sua, te dando visão espiritual, vai te dando autoridade espiritual, vai tratando, refrigerando a sua alma, a alma que vive cansada, preocupada, estressada, e o Senhor vem, confia em mim, olha para mim, Senhor, mas a economia do país está assim, olha para mim, olha firmemente para mim, Senhor, mas está todo mundo lá resolvendo sua vida, e eu, para com isso, olha para mim, Senhor, mas eu fui magoado, ele fez isso, para de olhar para ele, olha para mim. Então, irmãos, a nossa identidade, ela é restabelecida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, passaram, chega. Tudo se fez novo. Deus tem novidades de vida para você, para todo aquele que nele crê. Aleluia. Filipenses, capítulo 3, o 13 e 14 diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, Filipenses 3, 13 e 14. Eu estou falando só a parte central, tá, irmãos? Por causa do tempo. Então, eu deixo as coisas que para trás ficam. A Bíblia diz que Deus já não vai buscar lá no passado, mas está dizendo para a gente também não ir buscar. Deus já falou, deixa para lá essa bagagem, esse peso, o peso da dor, o peso da frustração, o peso da traição, qualquer peso, qualquer dor. Olha firmemente para o Senhor e avança para as coisas que estão diante de você. Diante. Olha o que você pode fazer, como é que você pode servir a Deus, como é que você pode servir o próximo, como é que você pode servir melhor a sua família, servir a igreja, como é que você pode crescer na presença de Deus. Irmão, olha para as coisas que estão diante do Senhor, olha para o céu, olha para a eternidade. Porque receba paz no seu coração. Louvado seja o Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus. Irmãos, eu quero também falar uma última coisa. Quem foi perdoado precisa viver como quem foi perdoado. Vou repetir. Quem foi perdoado precisa viver como quem foi perdoado. Qual a importância disso? Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, 1 diz assim, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Se foi perdoado, então pare de se condenar, porque não há nenhuma condenação, nem dos outros e nem deve haver por sua parte.
Você não é o tribunal superior do céu. Se Deus perdoou e ele decidiu que não vai condenar quem está em Cristo, não fique se condenando em nome de Jesus Cristo. Não fique se condenando, porque tem pessoas que Deus perdoa, mas elas continuam sentindo culpa. E a culpa é terrível. A culpa faz com que o homem se afaste da presença de Deus. Quando Adão pecou, Deus foi lá para o encontro. Deus sempre cumpre aquilo que ele projetou. Toda tarde, ao entardecer de todos os dias, Deus ia lá no Éden para se relacionar com Adão, para visitar, para abençoar, para conversar. Eles pecaram. E aí, quando eles viram que chegou a hora e ouviram que Deus estava ali no jardim, eles não foram para o lugar do encontro. Eles se esconderam, eles fugiram do Senhor. E o Senhor começou a chamar Adão: onde estás? Aonde você está, Adão? Essa é a pergunta. Tire o nome de Adão e coloque o teu nome aí. Andresso, onde você está? E eu preciso encontrar essa resposta. Onde é que eu estou? Eu estou na presença, eu estou como alguém que entendeu que não precisa viver carregando culpa, carregando dores emocionais, dores, mentais ou qualquer outra situação de traumas, dores traumáticas, porque eu posso descansar no Senhor, ainda que eu tenha falhado, nele eu encontro perdão, eu encontro cura, eu encontro paz, eu encontro a restituição da alegria, que eu posso ter cometido uma falha e perdido, jogado isso fora, mas através do meu arrependimento isso é restaurado na minha vida. Então Adão, ele sentiu culpa, e ele fugiu de Deus. A culpa faz isso. A culpa faz com que você queira se afastar daquele que é santo. Não espere sentir para se aproximar. Não espere, é por isso que é fé. Não é sentimento. A alma sente, o espírito sabe. Vou dizer mais uma vez, a alma, onde estão as emoções, os sentimentos, a alma sente. Vai sentir raiva, vai sentir medo, vai sentir incertezas, vai sentir fraquezas, vai sentir culpa. A alma vai querer sentir isso. Mas a Bíblia diz: andai em espírito. Não é andai pela alma. Andai em espírito. E você não vai satisfazer as vontades da carne. Não vai deixar a alma governar a sua vida. Então a alma sente, mas o espírito sabe. É a sua parte com que se relaciona com o Espírito de Deus. Então você recebe esse fluxo da parte do Senhor, essa presença de Deus no seu espírito, esse entendimento, a palavra se torna viva e você é fortalecido. Lembre-se de uma coisa: a alma, ela te desequilibra. Se você viver pelos sentimentos, se você viver, acontece uma coisa, meu Deus, acabou, o que vai ser de mim? Aí acontece uma coisa boa, eita glória, aleluia, não, hoje tem culto, vamos para o culto, não tem evangelismo, vamos para o evangelismo, porque aconteceu coisa boa. Aí amanhã acontece uma coisa ruim, não vou para a igreja hoje não quero ver, não quero evangelizar o quê? Deixa eu desligar, não vou nem atender o pessoal que fica me ligando. A alma é assim, não viva pela alma, não viva pela alma, em nome de Jesus. Viva, ande em espírito, em espírito. Deus está no controle da sua vida, no controle de todas as coisas. E amados, para a gente terminar, agora é certo. Para a gente terminar, preste atenção. Muita atenção nisso. O inimigo diz: você é aquilo que você fez. Isso aí é culpa. Você é aquilo que você fez. Você fez essa coisa. Você fez aquilo. Você fez aquilo outro. E ele vai querer: você é aquilo. Você é assim, rapaz. Tem jeito não. Então o inimigo diz isso: você é aquilo que você fez. A graça diz: você pode ser transformado por aquilo que Cristo fez. Entenda isso. Você não é o que você fez. Você é aquilo que você aceitar receber de Deus por causa daquilo que Cristo fez. Você pode ser transformado por aquilo que Cristo fez. Onde é que ele fez? Na cruz. Mostrando a gravidade que o pecado é na vida do ser humano, mas mostrando que o amor de Deus é tão grande que aquilo que você não podia fazer, para que Deus não ficasse sem você na eternidade, para que Ele tivesse você na eternidade com Ele, a eternidade não tem fim. Ele pagou o preço, Ele fez aquilo que você não podia fazer. Ele fez aquilo que somente Ele podia fazer.
Não continue guardando uma condenação que a cruz já removeu. Assuma sua nova identidade. A gente está falando de identidade. Quem está em Cristo, nova criatura é, nova criação é. Há uma nova identidade. A Bíblia fala de coisas novas. A Bíblia fala que até na eternidade você vai receber um novo nome. Não pense que vai ser André. Oh, cadê? Pastor André? Quem é? Não sei quem é. Vai perguntar para o anjo. Quem é? Não. Aquele ali é o... Só que a gente não sabe qual é o nome, né? A Bíblia diz que só Deus sabe. Você vai receber um novo nome na eternidade, porque você tem uma nova identidade. Ah, pastor, mas às vezes eu estou instável, fica tranquilo. Você vai receber um novo corpo. Fica firme com Jesus. A Bíblia fala de uma transformação que vai acontecer. Algo sobrenatural vai acontecer com aqueles que creem no Senhor, esperam no Senhor. Então, Deus é novidade, irmãos, até o lugar para onde você vai, né? Então, vi novos céus e nova terra. Deus é Deus de novidade. É a gente que insiste em ficar pescando as velharias dessa vida humana, as velharias do passado, as coisas que a gente fez. Deus é Deus de novidade. E o diabo fica maluco. Que você não fique maluco em nome de Jesus, que você se alegre. Deixa o diabo lá, ele ficar, né, maluco, deixa ele ficar endemoniado. Mas você se alegre na presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. A graça escreve um novo capítulo. Como nós lemos aqui, irmãos, Salmo 51, versículo 12, a questão da alegria da salvação, olha o que ele fala: torna a dar-me a alegria da tua salvação, restitui a alegria da salvação, da tua salvação, e me sustenta com o espírito voluntário. Então, eu termino com isso. É a última observação que eu quero fazer. Davi não pediu uma ficha limpa. Davi não pediu, Senhor, limpa minha ficha aí. Aquilo que eu fiz está ruim demais. Limpa. Apaga da mente das pessoas. Não. Ele não olhou para aquilo, para as consequências. A maior preocupação dele agora era relacionamento. Olha a diferença. Ele pediu um coração transformado. Ele pediu restituição da alegria. A alegria não é por fora. A alegria você sente por dentro. Ele pediu que cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, um espírito reto. Então, ele estava preocupado com relacionamento, porque é assim que se relaciona com Deus. Não nos relacionamos com Deus fazendo coisas. Nós podemos fazer coisas dentro de um relacionamento que a gente tem, porque a gente tem prazer, a gente crê, a gente quer agradar o coração do Pai, mas não adianta fazer coisas e não amar aquilo que você faz, não amar o Deus que você serve. Não adianta cantar uma canção e não amar ao Deus a quem você está direcionando essa canção. Então é essência, é relacionamento. E Davi teve o seu relacionamento restaurado com Deus. Entenda isso, amados. O maior milagre da graça não é apenas apagar o passado, mas pegar uma história quebrada e continuar escrevendo. Pegou, está toda destruída. Tá, não acabou não. Daqui agora é comigo. Eu começo. Tem arrependimento? Tem cura. Tem libertação. Então agora Deus vai escrevendo uma nova história.